Bonjour, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje vamos mergulhar no mundo das conjugações. Vamos ver como funcionam as conjugações no presente com os verbos que terminam em ER. Então, muitas vezes esses verbos são os mais fáceis, os verbos que terminam em ER, porque a enorme maioria deles são regulares. Então, vamos ver num primeiro tempo como terminam esses verbos, quais são as regras de conjugação quando eles são regulares, e num segundo tempo vamos ver quando tem irregularidades nesses verbos. Vamos lá. Primeira etapa, para você conjugar um verbo que termina em ER no presente, é tirar a terminação ER. O segundo passo, depois de você ter tirado a terminação em ER, é colocar as terminações seguintes. Para je, você colocar a letra E. Para tu, ES, no final do radical. Para elle, il, o on. Para ela, ele, o agente, o on é o equivalente da gente. Tá? Se conjuga na terceira do singular, que nem em português. Ela vai, ele vai, a gente vai. Em francês também o on se conjuga como a terceira do singular. No final você coloca a letra E. No, primeira do plural, a gente termina com ONS. Vous com EZ. E elas ou eles no plural. Il ou elle o pluriel com a terminação ENT. Então, pegando aqui o exemplo do verbo travailler. O primeiro que você faz, certo, é tirar o ER. Então, a gente fica com o radical travail. Nesse radical daqui, a gente vai acrescentar as terminações que a gente acaba de ver, né? Então, vai ficar je travaille, com terminação E, tu travailles, com terminação ES. O S é a marca da conjugação da segunda pessoa do singular para esses verbos, né, que terminam em ER, mas ele não se pronuncia. Tu travailles. Eu não vou dizer tu travailles. O S não vai se pronunciar. Terceira do singular. Elle, il, on travaille. Nous travaillons. Vous travaillez. Essa terminação em EZ, que é a típica terminação do vous, segunda pessoa do plural, que quer dizer vocês, a senhora ou o senhor. Né? Essa terminação em EZ tem o som E, um som fechado. Vous travaillez. E a última, a terceira do plural, elle ou il travaille. Elas ou eles trabalham. Elle ou il travaille. Essa terminação da terceira pessoa do plural ENT, a gente não vai pronunciar nem o N nem o T, nunca. Então vai ficar elle travaille e il travaille também. Vejamos um segundo exemplo com o verbo étudier. Então, primeiro passo, a gente tira o ER e fica com o radical étudier. E depois, mesma coisa do que fizemos com o verbo travailler, a gente acrescenta as terminações. Então, vai ficar j'étudie, com a terminação E no final, j'étudie, tu étudies, elle ou il ou on étudie. No plural, eu acrescentei em vermelho a liaison. A liaison é quando a gente faz o vínculo entre a última consoante da primeira palavra e a primeira vogal da palavra seguinte. Aqui nesse caso, o S vai se pronunciar como se fosse um Z, e ela é obrigatória sempre entre um pronome e um verbo. Então vai ficar nous étudions, nós estudamos, vous étudiez, vocês, a senhora ou o senhor estudam, e elas ou eles no plural, elles étudient e ils étudient. Então, nesse caso, há uma diferença de pronúncia entre a terceira do singular, que vai ser elle étudie, e a terceira do plural, elles étudient, porque aqui o verbo começa com uma vogal. Eu vou ter que fazer a liaison entre o sujeito e o verbo. Eu vou ter esse som z entre o pronome e o verbo. Mesma coisa se fosse ele. Ele estuda, il étudie. Eles estudam, ils étudient.
E para terminar, vejamos duas particularidades com os verbos que terminam em G e R, como manger, que quer dizer comer, os verbos que terminam com C e R, como o verbo commencer, que é o verbo começar. Aqui na primeira do plural, no nous, a gente vai manter a letra E, porque senão, se eu não tivesse essa letra E aqui, no mangeons, o som seria nous mangeons, que nem em português, a letra G em francês, frente à letra O, faz um som G. E frente à letra E, que nem nas outras conjugações, faz o som je. Je mange, tu manges. Então, para a gente manter essa fonética, na primeira do plural, no nous, a gente acrescenta um E para evitar ter esse som mangeons, para que fica mangeons. E no caso do verbo commencer, mesma coisa. A gente vai colocar um C cedilha para não ter o som que, porque que nem em português, mais uma vez, a letra C frente à letra O faz o som que. Para não ter o som no comum com, a gente coloca o C cedilha. Nas outras conjugações, a gente tem a letra E depois, que vai manter o som se. Je commence, tu commences, elle commence. Para manter esse som se, a gente coloca o C cedilha. Nous commençons, vous commencez, e elle ou il, au pluriel, commence. Então, vejamos aqui, por exemplo, eu coloquei mais um verbo que vamos conjugar do zero, juntos e juntas, o verbo louer. O verbo louer, o verbo alugar. Então, vocês, lembrando, no primeiro tempo, eu vou separar o radical da terminação em ER. Quando eu vou conjugar, eu elimino essa terminação em ER e eu coloco as terminações que a gente viu anteriormente. Então, no je, vocês lembram que termina com a letra E. Je loue, né, com a letra E que não se pronuncia no final, eu alugo. Par exemple, je loue mon appartement. Je loue mon appartement, par exemple, eu alugo meu apartamento. Je loue mon appartement. Você aluga seu apartamento. Tu loues, com S no final, né? Ton appartement. É bom porque a gente aproveita para lembrar também os possessivos na frente de um substantivo masculino. Je loue mon appartement, tu loues ton appartement, com ES no final. Ela aluga o apartamento dela, elle loue son appartement. Ele aluga o apartamento dele, il loue son appartement. Ela ou ele na terceira do singular aluga também termina com a letra E no final. Elle loue son appartement, il loue son appartement. Nous, vocês lembram como é a terminação do nous? Da primeira pessoa do plural vai ser ONS, hein? Então vai ficar nous louons notre appartement. Nós alugamos nosso apartamento. Vous louez, a senhora aluga, o senhor aluga, vocês alugam, né? Vous louez votre appartement. Elas alugam o apartamento delas. Ou elles louent, elas alugam. Lembrando que o NT aqui não se pronuncia, né? Elles louent leur appartement, ou elas alugam o apartamento deles. Louent leur appartement. Então vai ficar je loue, tu loues, elle loue, il loue, nous louons, vous louez, elle au pluriel loue, il au pluriel loue. D'accord? Esse era pro verbo alugar, louer. Vejamos o verbo cozinhar, o verbo cuisiner. Então, novamente, eu vou separar o radical da terminação, radical à gauche, terminaison à droite. Eu cozinho, vai ficar je cuisine com a letra E no final, né? A letra E que marca a terminação do verbo do primeiro grupo na primeira pessoa do singular, na primeira pessoa do singular. Je cuisine, tu cuisines, tu cuisines avec ES à la fin.
ela, ele, a gente cozinha. Elle, il, on cuisine. Première personne du pluriel. Nous cuisinons. Vous cuisinez. Elle ou il au pluriel cuisine. Lembrando que aqui o NT não se pronuncia. Então, a conjugação completa do verbo cozinhar vai ficar. Vou voltar a juntar agora. Je cuisine, tu cuisines, elle cuisine, il cuisine, on cuisine. Nous cuisinons, vous cuisinez, elle ou il au pluriel cuisine. O verbo ir. Je vais, eu vou. Tu vas, você vai, sem pronunciar o S no final. Terceira do singular. Elle va, ela vai. Il va, ele vai. On va, a gente vai. Chegando na primeira do plural com nous, eu vou fazer o que a gente chama de liaison. Eu vou pronunciar o S no final do nous como se fosse um Z. Nous allons, nós vamos. Vous allez, vocês vão. O senhor ou a senhora vai. Também eu faço a liaison, esse Z entre o sujeito e o verbo. Vous allez. E para a terceira do plural, elles vont, elas vão. Ou ils vont, eles vão. Uma dica que vai ajudar bastante vocês nessas regras difíceis dos verbos irregulares é que em 99% dos casos os pronomes nous e vous são regulares. Se a gente pegar o verbo aller, a gente tira a terminação em ER e fica com o radical A, dois L's. Ali vamos acrescentar a terminação ONS, que é a terminação clássica do nous, vai ficar nous allons. E para o vous, a gente acrescenta a terminação EZ, vous allez. Vejamos os verbos em ER, onde vamos ter um acréscimo do acento crase. A gente vai ter o verbo acheter, que é o verbo comprar, e o verbo lever, que é o verbo levantar. A gente vê em verde que no infinitivo não tem acento. E como comentei anteriormente, o nous e o vous, em 99% dos casos, são regulares, ou seja, não tem acento no infinitivo, não vai ter acento também não no nous e no vous. Vemos que esse acento crase é acrescentado para os três pronomes singulares e para a terceira pessoa do plural. O verbo acheter, conjugado, vai ficar j'achète, eu compro. Esse E acento crase vai ter um som aberto. J'achète, eu compro. Tu achètes, você compra. Elle, il, on achète. Ela, ele, a gente compra. Para a terceira do singular. Nous achetons. O S do nous vai ter o som Z. Nous achetons. E aqui eu vejo que o E de achetons não tem acento, que nem no infinitivo. Vous achetez, também eu faço essa liaison, esse S no final do vous vai ter o som Z, vous achetez, sem acento também. E na terceira do plural, volta a irregularidade, volta o acento crase. Elles achètent, elas compram. Ils achètent, eles compram. Mesma coisa com o verbo lever, levantar. Je lève, eu levanto. Tu lèves, você levanta. Elle, il, on lève. Ela, ele, a gente levanta. Chegando na primeira do plural, novamente o verbo é regular. Vai ficar que nem no infinitivo, sem acento. Nous levons, nós levantamos. Vous levez, vocês, o senhor ou a senhora levanta. E, voltando na terceira do plural, a irregularidade volta novamente. Elle lève, elas levantam. Il lève, eles levantam. Vejamos quando há uma mudança. A gente passa de um acento agudo para um acento crase. Lembrando que o acento agudo, o som é fechado. E.
o acento crase, o som é aberto. É. Aqui vamos ter dois verbos com essa irregularidade. O verbo préférer, o verbo preferir, e o verbo espérer, o verbo esperar. Então, a gente vê aqui novamente em verde, no infinitivo préférer e espérer, os acentos são agudos, que nem na primeira e na segunda do plural. Lembrando que nous e vous são regulares. Então, vejamos a conjugação do verbo préférer. Je préfère, tu préfères, elle, il, on préfère. As três primeiras do singular com essa troca de acento. A gente vai passar de um acento agudo para um acento crase na segunda sílaba. Chegando na primeira do plural, nous préférons. Segunda do plural, vous préférez. Esses dois pronomes, a primeira e a segunda do plural, são fiéis ao infinitivo. O acento se mantém agudo que nem no infinitivo. Chegando na terceira do plural, volta a irregularidade e o acento volta a ser crase. Elle ou il, no plural, elle ou il préfère. Mesma coisa para o verbo espérer, verbo esperar. Conjugado. J'espère, tu espères, elle, il, on espère. Chegando no nu, o acento vai ser agudo, que nem no infinitivo. Nous espérons, fazendo a liaison, né, pronunciando o S do nu como se fosse um Z. Nous espérons, vous espérez. E terceira do plural, volta à irregularidade, o acento muda de lado mais uma vez, volta a ser crase. Elas ou eles esperam, elle ou ils espèrent. Vejamos quando a gente dobra uma letra. A gente vai ter o verbo appeler, o verbo chamar e o verbo jeter, que pode ser arremessar ou jogar, no sentido de jogar uma bola, jogar alguma coisa. Então, a gente vê em verde, no infinitivo, appeler tem um L só, jeter tem um T só. A gente vai, mais uma vez, aplicar essa regra da regularidade da primeira e da segunda pessoa do plural, onde a gente vai ver que nous e vous também vão manter essa consoante sozinha, enquanto as três primeiras do singular e a terceira do plural vão dobrar essas letras. Vejamos o verbo appeler, verbo chamar. J'appelle, tu appelles, elle, il, on appelle. Aqui dois L's. Chegando no nu, na primeira do plural, um L só. Nous appelons, vous appelez, vocês chamam. Um L só também. E chegando na terceira do plural, a irregularidade volta, dois L's, elas chamam, elles appellent, eles chamam, ils appellent. O fato de dobrar uma letra aqui não vai mudar o som, nem no verbo appeler, nem no verbo jeter. No verbo jeter, mesma coisa, je jette, tu jettes, elle, il, on jette, dois T's. Chegando na primeira do plural, um T só, nous jetons, nós arremessamos, nós jogamos. Vous jetez, um T só também, que nem no infinitivo. E terceira do plural, volta à irregularidade, elle jette, il jette. Vejamos agora os verbos que terminam em oyer ou uyer, como por exemplo o verbo envoyer, o verbo mandar, o verbo essuyer, o verbo enxugar. A gente vê em verde, no infinitivo, os verbos com Y. A gente vai reencontrar esse Y na primeira e na segunda do plural, mais uma vez, que são fiéis ao infinitivo, que são regulares. Enquanto para os três primeiros pronomes singulares e a terceira pessoa do plural, esse Y vai se trocar por um I. Vejamos a pronúncia. J'envoie, tu envoies, elle, il, on envoie. Chegando no nu, Y que nem no infinitivo, nous envoyons, vous envoyez, no vous também Y, e na terceira do plural volta a irregularidade, o Y se troca por um I. Elas mandam, elles envoient, eles mandam, ils envoient. Mesma coisa para o verbo essuyer.
conjugado. Je suis, tu essuies, elle, il, on essuie. Os 3 primeiros pronomes com a letra I. Chegando no nu, voltamos a ter o Y que nem no infinitivo. Nous essuyons, nós enxugamos. Vous essuyez, também com Y. E terceira do plural, volta a irregularidade com I. Elas enxugam ou eles enxugam. Elles essuient, ils essuient. E para terminar, vamos ver os verbos em aie, como o verbo payer, pagar. Onde a gente pode escolher, para as 3 primeiras pessoas do singular e a terceira do plural, manter o Y que a gente tem no infinitivo ou colocar uma I. Vejamos o verbo conjugado. Eu pago, je paye. Você paga, tu payes. Ela, ele, a gente paga. Elle, il, on paye. Aqui eu posso escolher se eu coloco um Y ou um I. As duas formas são corretas. Mas para o nu e o vous, eu não vou ter escolha. Vai ter que ser o Y. Porque eu lembro que o nu e o vous são regulares. No infinitivo é com Y. Então, na primeira do plural, nous payons com Y. Vous payez com Y também. Na terceira do plural, novamente volta essa possibilidade de escolher entre o Y e o I. Elas pagam, elles payent, eles pagam, ils payent.